Este programa é livre para todos os públicos. Vai se assentando, apropriando-se dessa graça do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que impele para a missão. Só um coração cheio do Espírito Santo pode anunciar, proclamar, mais do que com os lábios, com a própria experiência da vida, o senhorio de Jesus. Agora, apropriando-se dessa graça, silencie, vai acalmando o teu coração, para o Espírito Santo falar, nós precisamos querer escutar. Silencie. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus, ó vens, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Bom dia! Muito bom! É muito bom poder encontrar-me com você, mãe que ora. É muito bom poder chegar na sua casa através da canção nova e dizer a você nesta manhã: Deus preparou este dia, esta hora para você. Não é para outra pessoa, mas para você. Tamanho carinho, a bondade, o cuidado de Deus conosco, que Ele pensou neste momento para falar conosco. Nós estamos vivendo, nas mães que oram pelos filhos, o ano da... Não, tá fraco, vai. Nós estamos no ano da... missão. Missão. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de evangelizar, Ele olhou aos apóstolos e os enviou. Ide pelo mundo inteiro e a todos pregai o Evangelho. Ide e anunciai. Vejam, desde o início, desde sempre, a igreja é missionária. Isso não é uma coisa de agora, mas a igreja, na sua essência, ela é missionária. O grande missionário que pisou essa terra foi Jesus Cristo, enviado do Pai. Aí, quando Ele ressuscitado aparece aos apóstolos, Ele diz no Evangelho de São João: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Veja que graça. O próprio Jesus nos enviou, como Ele foi enviado, para que agora a gente possa proclamar as maravilhas de Deus. Mas se a gente olha para Jesus como missionário, a gente diz: ah, mas Jesus, né, é Deus, aí tudo bem, né? Agora eu, coitadinho de mim. E aí nós vamos vendo na caminhada da igreja, que outros missionários foram surgindo. E quem é o missionário? A missionária? Aquele que leva Jesus, aquele que proclama Jesus. Só que nesta manhã, eu gostaria de refletir com você, mãe que ora, que levar Jesus, anunciar Jesus, nem sempre é como a gente pensa. Eu tenho que ir em algum lugar, eu tenho que me encontrar com um determinado grupo,
Ou como a gente vê, e muito bonito, missionários que atravessam o mar e vão além mar para anunciar. É magnífico isso. Mas a igreja, ela é rica. E até o texto que nós vamos meditar da carta de São Paulo, ele diz que a igreja tem um corpo e nenhum membro é igual a outro. Talvez você nunca vai poder atravessar o mar para evangelizar. E isso não quer dizer que você não seja missionário. E aí a igreja, para tentar nos convencer disso, escolheu para nós patronos, padroeiros, intercessores na missão. O primeiro, o grande São Francisco Xavier, que atravessou o mar e foi lá nas Índias para evangelizar, para anunciar Jesus. Bonita essa missão, sim ou não? Maravilhosa. Um missionário que foi além mar para anunciar Jesus Cristo. Mas a igreja nos deu outro intercessor, outra intercessora, outro modelo de missionária, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Santa Teresinha? Levanta a mão para o padre ver. Nossa Senhora, essa santa é conhecida, hein? Não é? Agora olha que interessante. Santa Teresinha atravessou o mar para evangelizar? Sim ou não? Santa Teresinha foi numa outra paróquia para evangelizar? Santa Teresinha era uma monja de clausura. Sabe o que significa? Trancada atrás das grades. Nunca saiu do convento. E a igreja disse que ela é patrona dos missionários, em pé de igualdade com São Francisco Xavier. Você consegue entender isso, sim ou não? Tem gente que fala, eu entendo, e tem gente que fala, eu não entendo esse trem não, não saiu do lugar, como é que virou missionária? É exatamente sobre isso que eu quero refletir nesta manhã com vocês. Porque a palavra que nos inspira para este ano da missão é do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, que diz: ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Ide é um movimento. Se eu falo para você, ide, o que você vai ter que fazer? Levantar da cadeira e sair, não é isso? Até a gente pergunta, mas aonde que eu vou, Senhor? O Senhor diz, ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Eu quero começar essa pregação nesta manhã dizendo a você, nós precisamos compreender esta ordem de Jesus. É uma ordem, ide. Se você achar que deve, vai. Se você achar que dá para você, vai. Não, ide. Ele não perguntou se vai estar bom, se não vai estar bom, se tem condição, não tem. Ide pelo mundo inteiro. Agora vamos compreender. Ide não significa que você tem que sair de onde você está. Preste bastante atenção, isso é importante. Não significa que você tenha que se deslocar de um espaço geográfico. E até deixa o padre, como diretor espiritual geral do movimento, dizer para você, mãe que ora, de modo especial para você, mãe que ora, esse ide não é sai da sua cadeira. Esse ide é ide, aí aonde você está, e que muitas vezes você não quer estar, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo,
cuidando de um ente querido que às vezes teve que ficar na sua casa. Ide ao encontro desta pessoa, destes irmãos. O documento de Aparecida, ele diz que a terra mais estrangeira, a terra mais missionária que alguém pode encontrar, fica aonde? No coração. O meu coração é uma terra estrangeira. Que bom que você entendeu. O que significa isso, padre? Como assim meu coração é terra estrangeira? No teu coração ainda tem lugar, espaço, que não foi evangelizado. Por isso, às vezes, se levantam dentro de nós sentimentos que não são bons, sentimentos que não são como o de Jesus. Esse lugar está precisando de evangelização. Por isso, a missão começa em mim. Eu estou pregando para você, mas atenção, o ouvido mais próximo que eu tenho aqui é o meu. Por isso nós não pregamos porque a gente é expert. Se Deus nos coloca para pregar, é porque essa palavra que eu anuncio, ela tem que servir primeiro para mim. Não é dar recado para os outros, mas é incluir-me dizendo: Senhor, a minha vida ainda tem terra estrangeira, dentro de mim tem lugares aonde tem sentimentos que não vêm do Senhor. E quando eu entendo isso, a missão acontece. Então nós vamos falar de Santa Teresinha como modelo de missão, inspiração para este ano missionário. Mas para falar de Santa Teresinha, eu gostaria de dizer a você que Santa Teresinha não chegou no mundo de paraquedas. Ela veio através dos seus pais. Que não sei se vocês sabem, os pais de Santa Teresinha, Luiz Martin e Zélia Gueren, são santos, canonizados. Sabiam disso? Santo de altar, como a gente diz. Não é santo paoco, não. É santo de altar. Vamos entender. Olha que história bonita. E eu quero falar isso porque nós estamos falando para mães que oram. O pai de Santa Teresinha, quando ele era jovem, ele tinha no coração dele o desejo de ser padre. Sabiam? Ele queria ser padre. Ele tentou fazer esse caminho, mas ele não pôde levar adiante, porque ele tinha muita dificuldade com o latim. Acredita nisso? E não pôde seguir a vocação. Agora olha aqui outra curiosidade. A mãe de Santa Teresinha também queria ser freira, consagrada. O pai queria ser padre e a mãe queria ser freira. A mãe não foi aceita no convento, porque a superiora, quando foi conversar com ela, intuiu que ela não tinha vocação para o convento. E falou: ó, você acha que você pode ser freira, mas você não tem vocação. Olha os caminhos de Deus. De repente eles se encontram, se conhecem e partilham essa história. E no conhecimento, que é o namoro, começam a namorar, fazem o noivado e se casam. Ele com desejo profundo de ser inteiramente de Deus, e ela também. Olha que bonito. Ah, quisera Deus que os nossos jovens, casais de namorados, se conhecessem um ao outro com esse desejo de serem inteiramente de Deus. Esses dois carregavam este desejo. Agora vejam que bonito a providência de Deus. A própria Santa Teresinha diz: Deus não pode inspirar desejos irrealizáveis
Por isso ela diz: eu serei santa. O desejo do pai e da mãe de Santa Teresinha era santificar-se através de um caminho específico de consagração. Mas de repente Deus foi dizendo: você quer isso, mas não é isso que eu quero para você. Como a gente precisa ter essa docilidade com os nossos filhos. Porque muitas vezes nós temos projetos para eles. Nós queremos que eles sigam aquele outro caminho. Mas é importante a gente dizer: Deus, o que o Senhor quer para o meu filho? O que o Senhor quer para a minha filha? Agora, gente, olha que coisa bonita. Eles se casaram. E como os dois queriam muito viver a santidade, eles fizeram um combinado. Que lá naquela época, antes do Vaticano II, era uma coisa que até achava que era bom. Eles fizeram um trato de viver joseficamente. Já ouviram essa expressão? O casal viver joseficamente. O que significa isso, padre? Eles fizeram um trato de viverem como Nossa Senhora e São José. Casados, mas não teriam contato íntimo. Porque eles pensavam que se eles tivessem uma vida de contato íntimos, eles iam perder o desejo da santidade. E eles fizeram esse voto. Sério, padre? Sério. Hoje a gente entende que a própria vocação ao matrimônio pede a doação da vida íntima. Mas naquela época isso não era muito claro ainda. Eles passaram assim 10 meses. Até que numa conversa com o diretor espiritual, veja a importância de termos bons diretores espirituais. E o bom diretor espiritual não é aquele bonzinho. O bom diretor espiritual é aquele que nos ajuda a alcançar a vontade de Deus. Não o que ele quer, o que ele acha, mas a vontade de Deus. E aí quando eles falaram para esse padre que eles viviam joseficamente, o padre olhou para eles e diz: não, vocês não podem viver assim. Deus chamou vocês ao matrimônio. E vocês precisam viver o matrimônio na totalidade do matrimônio. Não pode ter reservas. Guarde isso. Deus te deu a vocação ao matrimônio. Viva isso de maneira sublime, de maneira completa. E eles fizeram uma passagem. Porque até esse momento, eles estavam olhando para o matrimônio assim: poxa, né, a gente queria ser consagrado, mas tá bom, nós casamos. Apesar disso, né, não é assim que às vezes a gente olha para as coisas da vida? Nossa, eu queria aquilo, mas fazer o quê, né? Quando o diretor espiritual falou isso para eles, eles entenderam que não seriam santificados, eles não iriam se santificar apesar do matrimônio, mas no matrimônio, com o matrimônio, assim eles se santificariam. Presta atenção que Jesus está falando agora para você. Você não vai santificar-se, você não vai ganhar a graça da santidade, apesar disso, mas exatamente aí, se você não desprezar isso, se você não jogar isso fora, Deus quer usar disso como matéria-prima para a santidade. E eles se abriram ao matrimônio, se abriram à vida. E olha que coisa bonita, tiveram 9 filhos. Oh, assustaram. Imagina isso para o mundo de hoje, onde os casais não querem mais ter filhos, porque filho dá gasto, dá dor de cabeça, filho perturba a vida da gente. E o que o mundo está ensinando hoje para os casais? Vive a sua vida, depois você adota um dog. É que eu estou na televisão, senão eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar.
Você não pode adotar dog e colocar no lugar de filho, porque você não é. Você é ser humano. Lembra da pregação do padre na quinta-feira? Você foi criado por Deus, no amor, com amor, para amar. E a gente só consegue fazer isso com o outro, não com o cachorrinho, por mais bonitinho que ele seja. Vamos cuidar da criação como criação, mas vamos amar os filhos de Deus como filhos de Deus. Eles se abriram à vida e tiveram 9 filhas. Dessas 9 filhas, todas mulheres, hein? Olha só, pensa que uma já dá trabalho, imagina esse tanto. Mas eis que o Senhor provou esta família. E das 9 filhas, 4 eles perderam. Tudo com aquela idadezinha de 3 meses, 6 meses de nascida. E aí, depois de perderem 4 crianças, chega a última, a caçula, Santa Teresinha. Aqui eu gostaria, e assim, com muito respeito, porque eu acho que para falar isso que eu vou dizer, a gente tem que pedir licença. Não é fácil o coração de uma mãe e de um pai que perde um recém-nascido. Não é fácil. É uma dor muito grande. E muitos pais nessa experiência são tentados a desistirem, a não querer mais, porque tem medo da morte, tem medo de perder. Eis que este casal, depois de 4 perdas, eles ainda assim estavam abertos à vida. Eles não pararam na morte. Por isso eu digo com respeito, eu não conheço a sua história, eu só sei falar da minha. E na minha também tem episódios de morte. Nós não podemos parar na morte. Por mais que ela nos machuque, por mais que ela faça o nosso coração sangrar, a vida é sempre maior que a morte. A vida sempre vence a morte. Por isso nós choramos sim na morte, nós sentimos profunda dor na morte, mas nós proclamamos, eu creio na vida eterna, eu creio no céu. E ao abrirem-se a vida, se não bastasse aquelas 4 lindas filhas que eles já tinham, Deus os presenteou com Teresa, Francisca, Martã, Santa Teresinha. O seu pai já tinha 50 anos quando ela nasceu. E a sua mãe, 42 anos. E se vocês acham que a dor para aí, não. Na gestação de Santa Teresinha, a mãe descobre um câncer de mama. E vocês sabem o que isso significa. Quando Santa Teresinha nasce, e foi uma gestação sofrida, se não bastasse todo o luto que tinha dentro daquela casa, aquele casal tinha um sonho de educar suas filhas para Deus. E ainda que a morte tivesse passado dentro da casa deles, eles não desistiram desse sonho. O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, diz uma coisa belíssima: um casal, quando deixa de sonhar, eles deixam de viver.
Um casal não pode deixar de sonhar, porque é o sonho que os mantém vivos, unidos, porque enquanto sonham, eles olham para frente. Este casal não deixou de sonhar. Santa Teresinha nasce. A sua mãe não pôde nem amamentá-la direito. Teve que procurar uma ama de leite. E imagina, já tinham perdido as crianças, as 4 meninas, e agora vivem a dor da mãe. Santa Teresinha acolhe tudo isso dentro dela. Nós sabemos que uma criança em gestação, ela capta tudo o que a mãe vive, tudo o que está ao seu redor. É assim que Santa Teresinha chega ao mundo. E aí, queridas mães, a gente precisa entender, santo não nasce pronto. Não fica olhando para essa história que eu estou dizendo e falando, ah, padre, mas eles são santos. Não eram. Eram seres humanos iguaizinhos a mim e a você, que tiveram dores, sofrimentos, angústias, lutas, iguaizinhos. Mas dentro tinha um sonho, a santidade. Santa Teresinha nasce nesse contexto familiar. Uma família de Deus, mas nem por isso deixada de ser provada no sofrimento. Mãe, olha aqui para o padre. A sua casa é de Deus, porque você reza. Mas isso não significa que na sua casa não terão tribulações, provações, lutas. Não! Isso não nos protege no sentido, não chega aqui em casa porque eu sou mãe que ora. Não, o raio cai, a tempestade vem, mas eis que aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças, diz o profeta. Não somos sucumbidos pela dor, mas apesar da dor, o Senhor nos coloca em pé, nos toma pela mão e diz, levanta, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento, não temas. Este casal viveu essa experiência. Este casal viveu profundamente essa experiência, que nem a morte, nem a doença, nem o mal os tirou da meta, a santidade. A menina começa a crescer. Imagina, gente, tudo isso que eu falei é só para vocês entenderem como era a casa dela. Ela foi a última que chegou. Depois disso que eu já contei, como que as irmãs tratavam Santa Teresinha? A princesazinha de casa, a florzinha mimosa. Imagina, o pai já tinha 50 anos, era quase um vovô. A mãe com 42 e com uma doença. O cuidado que tiveram com essa menina foi sobrenatural. E eu estou dizendo isso porque a gente tem que ter essa chave de leitura para entender Santa Teresinha. Porque eu já ouvi várias pessoas dizerem, eu não gosto de Santa Teresinha, é muito mimada, é muito cheio de nhenhenhê, eu não gosto de gente com nhenhenhê. Com todo o respeito, você não conhece Santa Teresinha. Então tudo bem, pode falar, porque você está falando de uma coisa que você não conhece. Quando nós vamos na história dessa menina, a gente não vê ninguém mimado. A gente vê que alguém que desde a fecundação carrega na sua história as marcas do sofrimento. E não tem quem passe pelo sofrimento que não amadureça. Não tem quem esteja matriculado na escola do sofrimento que não é chamado a crescer, a amadurecer. Com 4 anos e 2 meses, Deus leva Zélia para o céu. A mãe morre. E Santa Teresinha pequenininha, olha na mãe ali morta e não entende nada. Chora, ela diz, eu não me desesperei, eu senti, eu entendi que a minha mãe tinha ido para o céu. Mas a partir daquele momento eu disse para Nossa Senhora, a senhora será minha mãe. E junta com a sua irmã e diz, você agora vai cuidar de mim. Ela entendeu a perda da mãe.
mas não fez da ausência da mãe uma ocasião de revolta. Com 4 anos, hein? Ela faz da experiência da morte da sua mãe a oportunidade de compreender que nós não somos da terra, que nós somos do céu. A irmã junta-se de Santa Teresinha ao pai e começam a cuidar dela. E vão para Alençon, numa outra casa que ficava mais perto de um tio de Santa Teresinha, para que eles pudessem ajudar a cuidar dela. E essa menina cresce nesse lar, um lar de pais cristãos. Veja a importância. Por isso também digo a você, mãe, não desista de rezar na sua casa. Não desista de evidenciar que a sua casa é uma casa de Deus, uma casa cristã. Porque tudo isso são sementes que vão sendo lançadas no coração dos nossos filhos. Ah, padre, mas o senhor não sabe o que meu filho apronta. O que eu sei é que se sua casa reza, que se na sua casa se fala de Jesus com a vida, vai frutificar Jesus dentro do seu filho. Não na hora que você quer, não do jeito que você quer, mas na hora de Deus para ele. Esta menina cresce nesse ambiente. E aí vocês sabem, desde novinha, um amor apaixonado por Jesus. Porque seus pais a ensinaram assim. As suas irmãs viviam assim. E com 15 anos, ela está decidida. Ela quer ir para o convento. Só que as pessoas, quando ouviram esse sonho de Santa Teresinha, sabe o que falaram? Isso daí é mimo dela. Ela sabe que ela já tem lá 2 irmãs e ela quer ir para ficar com as irmãs dela. Ela não tem vocação não. Aí ela vai ao convento e pede para a madre diz, mas você não tem idade, eu não posso te aceitar. Você ainda é menor de idade, 15 anos. Sabe uma característica bonita que eu vejo em Santa Teresinha? Santa Teresinha é uma pessoa decidida. Ela sabe o que ela quer. A madre disse que não pode, sabe o que ela fez? Foi lá no Papa. Pensa, quando a gente tem determinação, a gente não desanima no primeiro não que a gente recebe. Pode ser a superiora do convento. Eu vou em outro. Não deu certo aqui, eu tento do lado de cá. E tinha uma peregrinação que estava indo para Roma. Ela vai junto com o pai. E ela sempre muito bonita, muito bem cuidada, com um cabelo muito esbelto. Ela faz um coque, tá certo o nome? Coque que faz coque. Ela faz um coque, põe um vestido, enche de coisa aqui para parecer que ela é maior. E ela vai em audiência com o Papa. E ela diz, Santo Padre, eu quero ser carmelita. Pensa, 15 anos. Agora, se eu admiro a valentia de Santa Teresinha, eu admiro a humildade e a sabedoria do Papa Leão XIII que fala com ela. Volta e fale para o capelão do convento o que você falou para mim. O Papa não é a autoridade máxima da igreja? Sim ou não? Ele não pode resolver os problemas, ainda mais esse. Ele falou, pode deixar que eu vou resolver isso para você. Falou isso? Volta e fale com o capelão do convento que você falou para mim. Vocês estão entendendo que o padre está provocando vocês a perceberem? A autoridade da igreja não é eu mando, eu faço o que eu quero. A autoridade da igreja é a humildade que respeita o outro. O Santo Padre naquela hora entendeu que eu não conheço essa jovem, eu não sei as reais motivações que a trazem. Eu vou pedir que o capelão de lá veja a situação. E ela volta e diz, eu fui ao Santo Padre
e falei com ele. O capelão conversa com a Madre Maria de Gonzaga, que então era a superiora da época do convento, e ela diz: vamos deixá-la entrar e vamos provar para ver se ela tem ou não vocação. Não pensa vocês que quando ela falou que foi no Papa, a Madre falou: agora entra, nós vamos jogar um tapete para você. Vamos deixá-la entrar e vamos prová-la para ver se ela tem vocação. Aqui, mãe que ora, presta atenção. Se você quer de fato ser de Deus, prepara para a provação. Se você quer que através da oração de intercessão Deus salve a tua família, prepare para levar as lambadas, porque você vai levar. E nesta hora, porque a gente tem uma meta, que é ser instrumento de salvação para nossa casa, para nossa família, nós não vamos arredar o pé para trás. Nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. E ela começa a vida dela no convento. Aqui nós teríamos um caminhão de coisas para dizer. 15 anos essa jovem entra no convento. E o convento, naquela época, não que a vida no convento seja fácil hoje, viu? Mas naquela época era muito mais difícil. As penitências, as provações eram muito pesadas. E aí Santa Teresinha começa a ficar em crise. Porque vão apresentando para ela os modelos de santidade. Santa Teresa d'Ávila, a reformadora do Carmelo, São João da Cruz. A hora que ela começa a olhar, ela diz: meu Deus, eu não consigo isso. Eu sou pequenina demais. Eu não vou conseguir a santidade desse jeito. Essa mulher é porreta demais, eu não consigo. Ela tem uma poesia que ela usa uma imagem que é muito bonita. Ela diz: Senhor, eu não sou águia para ter um voo grande. Eu sou um passarinho. Da águia eu só tenho uma coisa: o olhar e o coração, que eu quero muita coisa, mas força de águia tem não. Eu não consigo ir nas alturas, porque eu sou só um passarinho. Me ajuda. Aqui eu começo a dizer a você, mãe, presta atenção. O seu chamado é a santidade. Mas você não tem que ficar olhando para os lados, dizendo: eu quero ser como Santa Mônica, eu quero ser como Santa Teresa. Não, você precisa ser santa ao molde que Deus quer que você seja santa. Porque não tem outra pessoa como você no mundo. Os santos que a gente olha podem nos inspirar, mas o caminho de santidade será seu. Eu quero ser santo igual o Padre Pio. Capaz, eu não consigo não. Primeiro dia eu já me esborrachei. Nem pensar. Imagina se o cão começar a resolver bater em mim, misericórdia. Não dou conta disso não. Senhor, pega leve comigo. Agora quando eu olho para São Padre Pio, eu quero a intimidade, o amor a Jesus como ele. Agora o caminho que ele fez não é para mim. Eu tenho que ter humildade para reconhecer isso. E muitos de nós não fazemos crescimento no caminho espiritual, porque nós não olhamos para a nossa realidade. Me permitam aqui, desde criança tem uma música do Padre Zezinho que eu gosto demais, demais, demais. É uma música simples, mas ela me ajuda de um tanto. Eu lembro quando eu era criança essa música. Ele cantava assim, vocês conhecem? Quando Jesus passa, aí ó. Quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar. Quando Jesus passar, eu quero estar. Sem alvoroço, porque mulherada é terrível, né? Sem alvoroço,
olha para essa que está do seu lado e fala: você está no seu lugar ou você está cuidando da vida dos outros? Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Sabe por que tem muita gente que nunca viu Jesus, nunca fez experiência com Jesus? Porque nunca está no seu lugar. Está sempre fuxicando a vida do outro. Aí você não vê Jesus. Para que você alcance o caminho da santidade, você tem que ser você. Padre, mas a gente não tem que mudar? Tem, e não é fácil mudar, gente. O processo de conversão não é brincadeira, mas você não pode virar um outro ser. Você continua sendo você, eu continuo sendo a de Leon com o meu jeitão, mas a conversão vai me fazendo ficar mais dócil, mais aberto, mais simpático, que eu não sou. Mas você não pode ser outra pessoa. Agora eu vou ser igual o fulano. Você não é. Aí Jesus vai passar na casa do fulano, vai levar o fulano. A hora que passar na sua casa, você estava lá. Não pode. Santa Teresinha entendeu isso. Eu não posso ficar olhando para Santa Teresa. Eu não posso ficar querendo ser igual São João da Cruz. Eu não posso querer ser igual Santa Joana d'Arc. Eu tenho que ser Teresinha do menino Jesus, pequena, frágil, mas vivendo o que Deus quer de mim. E ela começa a fazer esse caminho. E aí olha que interessante, nesse momento que ela intui, que ela não é uma águia, que ela não consegue voar muito alto, que ela só tem a visão, a ambição e o coração grande de uma águia. Ela vive numa época em que estavam criando, inventando o elevador. Sabe o elevador que a gente usa hoje? Na época de Santa Teresinha ele estava sendo criado. E ela ouve isso. Faz de conta que Santa Teresinha era mineiro, eu já ia começar a falar. Que trem que é esse de elevador, meu Deus do céu? Aí dizem para ela, o elevador é um trem que você anda assim, você vai dentro dele, ele pega e faz e ele te leva lá nas alturas, e você não precisa fazer nada, é só você entrar. Ela diz, eu tenho um elevador. Que? Eu tenho um elevador. Teresa, que história que é essa? Eu tenho um elevador, os braços de Jesus. Eu me jogo nos braços dele e ele me leva ao Pai. Eu adoro vocês, gente. Vocês batem palmas, que coisa linda. Vamos ver se esse trem é gostoso. Olha o que ela disse. Eu tenho um elevador. Eu me jogo nos braços do Pai, e Ele, de Jesus, e Ele me leva ao Pai. Ela disse, eu me jogo. Bate palma, vamos ver agora. O nosso problema é que a gente tem dificuldade de se jogar nos braços do Pai. A gente quer ter controle do braço dele. Aonde está o câmbio para eu mexer? Agora sobe, não desce. Nós queremos um Pai assim. Não, ela disse, eu me jogo, eu me lanço, eu me abandono. E ele me leva. Agora preste atenção, para você fazer isso, se jogar, você tem que estar sujeito a quem você se joga. Mãe, hello. Você se joga nos braços do Pai, danadinha? Ou você está em constante quebra de braço com Ele? Senhor, mas eu falei aqui.
Eu já falei para o Senhor mudar meu marido. Senhor, quando que você vai converter meu filho? Isso não é abandono. Isso é querer ter o controle. Santa Teresinha diz, eu não quero ter o controle, eu quero me jogar nos braços do Pai. Não é fácil. Abandono é caminho de santidade. Ela nesse desejo, ela diz, porque como eu não tenho forças, porque eu não sou águia, então eu vou me jogar nos braços do Pai, e Ele vai me levar. Só que quando a gente lê isso na história de uma, a gente fala, nossa, que coisa boa, eu vou me jogar e o Pai me faz santo. Não é fácil nós nos jogarmos nas mãos do Pai. Agora pela manhã eu conversava com uma mãe, ela contando os perrengues que foi até chegar aqui, e ela falou, padre, quando eu saí de casa, eu falei para Jesus, Jesus, aconteça o que acontecer, eu vou ficar em paz, vou sorrir. Eu olhei para ela e falei, eu não falo essas coisas para ele mais não. Não falo? Eu, hein? Porque ele vai pôr a gente para experimentar isso. O ônibus quebrou 1, 2, 3 vezes. Uma viagem que era para durar 10, durou 27 horas, coitados. Povo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente não tem facilidade de viver o abandono. Por isso, gente, aquela menina mimada que muita gente fala que ela não tem nada de mimada. Ela alcançou a maturidade, porque ela entendeu que não é no comando dela, mas é no abandono da graça. E por que ela faz isso? Porque ela tem confiança no Pai. E me permita fazer aqui um pequeno link. As coisas não nascem em nós do nada. Santa Teresinha era muito dada ao abandono, à confiança no amor do Pai, em se jogar, porque ela experimentou um lar que amparava, que acolhia. E isso ajuda o coração dela a olhar para o Pai dessa maneira. Por isso, pai e mãe, não tenham medo de serem pais verdadeiros, que amparam, que apontam o caminho, não que passa a mãozinha na cabeça, porque isso ajuda os nossos filhos a crescerem na experiência com Deus. Quantos de nós temos dificuldade do abandono, da confiança, porque fomos feridos na nossa história de vida. E aí a gente precisa da cura, como rezamos na quinta-feira, para que a gente consiga se lançar nos braços do Pai. Essa menina louca, abandonada ao Pai, ela tem um desejo. Ela sente no coração dela uma inquietação. Sabe quando a gente está inquieto? Que a gente quer uma coisa e a gente não consegue, vai de um lado do outro. Ela sente tanto amor por Jesus, que ela diz, Senhor, uma única vocação não é bastante para mim. Eu queria ter mais vocações. Só ser monja no Carmelo, carmelita, é pouco para mim. Lembra que ela disse que ela não era águia, mas ela tinha coração de águia? É uma menina que quer ser tudo, para se aparecer, para poder amar mais Jesus. E ela diz, eu queria ser sacerdote, para rezar a missa com amor. Por isso, Santa Teresinha, quando participava da missa e olhava o padre, ela falava, ai, se eu fosse padre, eu ia tocar em Jesus com todo o amor do meu coração. Ela dava umas rabadas de zóio para os padres que não tratavam direito Jesus, viu? Por isso que eu tratei de ficar amigo dela, para ela me ensinar a ser um bom padre. E ela, falando agora do padre, ela queria que Deus tivesse dado para ela pelo menos um irmão homem, para ele ser padre. Mas sabe por que ela queria isso? Porque ela dizia, o padre todo dia está em contato direto com Jesus. Se eu tivesse um irmão padre, eu ia falar para ele, falar meu nome para Jesus todo dia, Jesus nunca ia esquecer de mim. Olha o que é um coração que ama Jesus. Ela não teve nenhum irmão homem para ser padre. Por isso a gente que é padre, né, no meu caso aqui,
a gente faz uma parceria com ela. Santa Teresinha, vem cá, me ajuda. Em contrapartida, porque eu não sou bobo não, eu falo o seu nome na missa para Jesus e você fala o meu nome para ele aí no céu. E ó, dá certinho. Ué, gente, a gente tem que usar a inteligência para o bem, né? Por isso eu digo para as irmãs do Carmelo, onde eu ajudo, eu falo, olha, eu sei que vocês são irmãs de Santa Teresinha, mas eu sou irmão legítimo dela, de sangue. Tem um trato com ela, ó. Ela sente esse desejo grande de todas as vocações. E ela diz, eu queria ser sacerdote. Eu queria ser profeta para falar de Jesus. Eu queria ser missionária no mundo inteiro. Eu ia percorrer a terra inteira para anunciar o nome de Jesus. E aí ela diz, mas como fazer isso? Se eu sou uma monja carmelita. Agora veja a importância da lécio divina. Ela se põe em oração com a palavra de Deus. E ela abre as Sagradas Escrituras, que naquela época não podia ficar na mão das pessoas, sabiam? Só o Novo Testamento. Então ela abre a Bíblia e ela encontra a carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Quando o apóstolo diz assim, no versículo 12, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Olha o que ela pensou. Ela disse, epa, peraí. A igreja tem um corpo com vários membros. A mão não pode ser pé, não é isso? Senão vai dar errado. Imagina a gente andando assim. Não. O pé não pode ser a cabeça. Um corpo tem vários membros. Ela diz, mas um corpo tem um coração, que manda sangue para todos os membros. Achei meu lugar na igreja, no coração da igreja, minha mãe, eu serei tudo, eu serei o amor. Se o sangue está no pé, está no braço, está na cabeça, o amor está em todo o corpo. Se eu for o amor, eu serei tudo. Veja que coisa, aqui ela descobre a vocação dela. Lembra que eu disse no início que ela pensava, Deus não pode dar desejos irrealizáveis? Se ela sentia no coração desejo de ser tudo, o caminho que ela encontrou sendo tudo é sendo amor. E aí ela começa, tudo que eu fizer, eu farei por amor a Jesus. Por amor a Jesus. E ela, gente, tinha muitas situações dentro do convento que faziam com que ela saísse desse projeto. E ela mantinha-se. E ela começa a pensar nos missionários que estão no mundo por Jesus. E ela dizia, um papel que eu abaixo para pegar, que uma irmã deixou no chão, eu pego com amor e ofereço a Jesus pela salvação das almas. Porque ela diz, e aqui caminhando para concluir, eu digo agora, a identificação de Santa Teresinha com as mães que oram. Porque tem mãe pensando, mas o que Santa Teresinha tem a ver com mãe que ora, meu Deus do céu? Por que uma monja, uma freira vai ser inspiração para uma mãe que ora? Porque esta freira, esta monja, padroeira das missões, doutora do amor, ela disse, eu sou
carmelita, mãe das almas, e não vou completar a minha missão só aqui nesta terra, mas eu a continuarei do céu. E enquanto não terminar o tempo da igreja na terra, eu não vou cruzar os braços enquanto tiver uma alma para salvar. Nas asas do Senhor. Ela está dizendo que ela não volta para Sergipe de avião, ela volta nos braços do Senhor. Ela assume aquilo que é próprio de uma mulher. É muito bonito no movimento. O movimento é mães que oram pelos filhos, mas o movimento não alcança só mãe biológica. A Ângela lembrava isso aqui pela manhã. Por isso temos as dindas. Temos mães que geram os filhos espirituais. É Santa Teresinha. Eu sou mãe das almas e não deixarei de trabalhar no céu até que a última alma chegue. Aqui, presta atenção, você mãe. Qual é a alma? Qual é a vida que você como mãe diz que você não vai parar de rezar até que se converta no céu? Quem é? Seu filho. Agora presta atenção, você está ganhando hoje uma ajudante. Gruda no braço dela e fala: vem cá, você falou que não ia parar de trabalhar até que chegasse a última alma, toma meu filho. Você agora tem que interceder junto comigo por ele, para que ele seja salvo, e aí eu serei missionária como você. Essa é a ligação de Santa Teresinha conosco. Uma mãe que ora, quer a salvação da sua família. Santa Teresinha quer a salvação das almas para Jesus. E aí eu concluo dizendo: Padre, para então eu ser missionária, onde o Senhor quer que eu vá? Faça como Santa Teresinha. Não precisa sair do seu Carmelo. Sabe onde é o seu Carmelo? Sua casa. Lá é o seu convento. Mexendo as panelas, pondo a mesa, tirando o encardido das roupas. Ali você é missionária. Quando mesmo não reconhecendo o que você faz, você continua fazendo por amor. Mesmo quando não te elogiam, dizendo que comida gostosa, você coloca e diz: fiz com muito amor. Isso não é fácil. A coisa mais difícil nesse mundo é fazermos com o coração. Porque muitos de nós começamos assim, mas muito rápido nos cansamos. Muito rápido desanimamos. Eis que agora, no ano da missão, nós vos apresentamos Santa Teresinha para ficar do teu lado como missionária, dizendo: você é missionária no amor. Não desanima, mulher. E em nome de Jesus, deixe de uma vez por todas cair por terra aquela vozinha que fica te perturbando, dizendo: você não consegue, você é fraca demais. Diga como Santa Teresinha: Senhor, é verdade, eu não sou águia, eu sou um passarinho, mas eu tenho os seus braços que me levam para o céu, e eu vou, porque é o Senhor quem me leva, é o Senhor quem me sustenta. Vamos ficando em pé, vamos nos preparar para levantarmos o nosso voo como missionárias,
que não desiste da missão, a maior, a mais linda, a mais bela, de ser amor dentro do seu Carmelo, que é a sua casa. Deus não quer suas obras, Deus não quer sua grandeza, Deus quer o teu coração. Derrame-se nele, se joga nos braços dele e diz: Senhor, tudo o que eu tenho é o meu coração. Rezando, cantemos. O que agrada a Deus em minha pequena alma, em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. e minha pobreza. Mais uma vez, o que agrada a Deus, o que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança, é